Pessoal, vamos começar? Boa tarde a todos e a todas, primeiramente. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Dumont promove hoje mais uma ação de caráter educativo e de utilidade pública voltada para a comunidade dumonense e região. Criada pela Resolução número 1 de 2023, de 11 de janeiro de 2023, a Escola do Parlamento busca, entre outras atribuições, incentivar, promover e capacitar a população, servidores e vereadores, em temas afins com as atividades institucionais do Poder Legislativo e também da administração pública em geral, ao debater assuntos de relevância e de interesse público, levando ensino, conhecimento e aprendizagem às pessoas. Hoje o assunto a ser tratado é sobre a campanha Agosto Lilás, mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Ao acompanhar o presente evento, todos os participantes assumem e atestam o seu conhecimento e concordância para o uso de seus dados, imagens e voz coletadas na gravação e transmissão pelo YouTube, Facebook e demais canais apropriados para compartilhamento, em conformidade do artigo 7º, inciso 2º, da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Obrigada aos nossos palestrantes, a Suzana e a Lívia, por terem aceitado fazer parte desse projeto e desse dia tão importante para nós da Câmara Municipal de Dumont. Também aproveito a oportunidade para agradecer a todos os convidados aqui presentes, pela participação e também pela divulgação do nosso evento. Sem vocês, esse dia não seria possível. Também agradeço todos os servidores da Câmara pelo apoio e dedicação nesse dia. Agora eu convido para participar da mesa de cerimônia o presidente da Câmara, Alex Somoza da Silva, e o primeiro secretário, Jorge Luiz Donegá Salomão. Convido o senhor Alex a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, eu vou ser breve. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Em segundo lugar, gostaria de cumprimentá-los, agradecê-los pela presença. É mais um evento da Escola do Parlamento. A gente olha esses rostinhos aqui, muito jovens, né? Gostaria de agradecer a escola que trouxe também os alunos. De primeira, agradecer a presença das doutoras Suzana Facchini, especialista, né, em Direito de Família. Muito obrigado, doutora. É um prazer recebê-la. Tá? A doutora Lívia Toraça, espero não errar o sobrenome. Tá? Doutora, psicóloga, muito obrigado por estar aqui. Tá? Enfim, é um ganho para a Escola do Parlamento. Escola do Parlamento que trouxemos para Dumont com o objetivo de trazer conhecimento, atualizações e fazer com que a população, de A a Z, tá? da menor idade à terceira ou melhor idade, tá? Participar de tudo que está antenado, de tudo que está acontecendo na nossa sociedade como um todo. Tá? Eu sempre falo, é uma oportunidade de sair da bolha. Por isso nós trouxemos a Escola do Parlamento para cá. E hoje, quando a gente fala de violência contra a mulher, é um assunto muito forte, porque abrange, nós estamos com duas especialistas, né? Uma na área do direito, uma na área da saúde, que abrange muito. A violência contra a mulher é um leque muito grande. Existem vários tipos de violência, e hoje a gente vai estar debatendo algumas delas aqui. Vou ser breve, tá? Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado às palestrantes, tá? E sejam bem-vindos e fiquem muito bem à vontade. Tchau, tchau. Boa tarde a todos e a todas, né? Queria parabenizar a Câmara Municipal pelo esse parlamento que estão fazendo em nossa cidade. Parabéns ao presidente Alex, que tomou essa iniciativa, a todos os funcionários da Câmara, e agradecer a presença de todos vocês. Obrigado à minha filha, eu chamo ela de filha, a Suzane, a Lívia, que vocês sejam muito felizes. E aproveitem, gente, aproveitem essa oportunidade, tá? Tudo de bom para vocês e felicidades. Obrigado, boa tarde.
Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer o pessoal que divulgou, tá? As palestrantes, a Marília, que divulgou para a gente, e o nosso diretor de cultura aí, né, que ajudou a gente bastante nessa divulgação, e todo mundo que compartilhou. Eu vou falar uma coisa antes que eu esqueça. Ao final da palestra, a gente vai ter um sorteio de um dos vasos de flor que está aqui, mas a regra desse sorteio é seguir a Câmara Municipal, o Instagram, tá, por gentileza, e fazer algum story, alguma publicação, que vocês estão aqui, tirar uma foto aqui do cenário, ou compartilhar alguma coisa do feed. O nosso objetivo com isso é ter mais seguidores, porque todas as palestras que tem, que vão ter, que sempre são conteúdos muito interessantes, são publicados lá. Tem várias informações, né? E muita gente não sabe que a Câmara está com o Instagram. Então, vocês fazendo isso ajuda a gente a divulgar. Já de antemão agradeço, tá? Agora, sem mais delongas, irei passar a palavra para as nossas convidadas, doutora Suzana e a doutora Lívia. Por favor, podem subir à mesa. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui. Antes de me apresentar, eu gostaria muito de agradecer o convite, a parabenizar a Câmara por esse projeto super bacana. É uma honra estar aqui com vocês hoje, poder ajudar de alguma forma, poder contribuir com esse assunto muito pesado, né, de se falarem muitas vezes. A gente vai tentar tornar ele da maneira mais leve possível. A gente trouxe aqui em forma de bate-papo para a gente conseguir que vocês participem também e que seja uma tarde muito bacana. Bom, eu sou a Suzana Facchini, sou advogada, nasci e cresci aqui em Dumont, eu acredito que algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu sou especialista em direito de família e sucessões, e esse tema é um tema que eu vejo, sim, no meu dia a dia do trabalho. Algumas violências, como o Alex até falou para a gente, são vários tipos de violência que a gente tem, né? Não só a violência física. E no meu trabalho eu vejo vários tipos de violência, porque muitos casamentos chegam ao fim por conta da violência, mas nem todos os casamentos que têm violência chegam ao fim. Por isso que nós estamos aqui hoje, para tentar ajudar as mulheres nessa situação tão difícil que a gente sabe que muitas pessoas vivem. Quem não passa, conhece alguém que passa por isso, né? Boa tarde, gente. Eu sou a Lívia. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica, né? Às vezes vai sair um ai aí, alguma coisa, porque eu não sou dumonense, eu sou mineira, mas estou aqui já morando em Dumont faz 4 anos, tá? Queria muito agradecer mesmo à Câmara por poder proporcionar esse espaço para a gente debater um tema tão difícil, tão delicado, né? Ter esse espaço para nós mulheres é muito importante, onde a gente pode ter mais acesso e chegar uma mais próxima da outra, tá? E nesse formato de bate-papo, como todo bate-papo é uma troca, né? E mulheres a gente sabe, a gente adora, uma fala, outra fala e tal. Eu queria já começar fazendo uma pergunta para vocês, e gostaria que vocês interagissem comigo, tá? Se eu encontrasse alguma de vocês na rua, e de bate-pronto, assim, rapidamente eu te questionasse, quem é hoje a pessoa mais importante na sua vida? A pessoa que você mais quer ver bem, a pessoa que você mais deseja felicidade para ela. E eu te dou 5 segundos para você pensar aí nessa pessoa agora. Todas pensaram? Sim? Alguém se habilita a me falar o nome dessa pessoa? Alguém mais? Você? Patrícia, minha mãe. Alguém mais? Quem? Seus netos? Seu pai? Ótimo. Vai, mãe, fala que sou eu. Bom, agora eu venho com uma outra pergunta para vocês. Se alguém aqui, por algum momento, pensou que a pessoa mais importante da sua vida é você mesma. Arrasou. Parabéns.
Bom, de tantas pessoas que estão aqui, a gente vê que poucas pessoas falaram isso. A gente, na nossa vida, a gente sempre coloca alguém na frente, né? A gente sempre coloca alguém como mais importante, alguém que a gente daria a vida, alguém quando a gente pensa assim, tudo que eu pudesse fazer no mundo, eu faria para essa pessoa estar protegida, estar feliz, estar bem, né? E, às vezes, a gente vai se... Em muitos casos, né, algumas pessoas conseguem amar muito alguém e se amar também. A gente fala sobre o amor próprio, ele é muito importante, né, para muitas coisas. Aqui dentro da violência, ele é muito importante. Quando a gente vê muitas mães que falam, eu passo por muitos problemas dentro de casa, e eu não faço nada por conta do meu filho, eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele saiba. Muitas mulheres sofrem violência dentro de casa e não querem que os filhos saibam, porque a gente tem isso, de querer proteger o outro. Às vezes a gente passa por coisas que a gente jamais aceitaria que essa pessoa que nós imaginamos como a mais importante da nossa vida passaria. A gente nunca gostaria que alguém sofresse. E, às vezes, a gente se permite sofrer. Por qualquer motivo que for, a gente vai protegendo outras pessoas e a gente vai se esquecendo. Né, Lívia? E a gente tende isso a olhar mais, a priorizar mais o outro. E isso tem explicação, né, Lívia? Por que a gente faz isso muitas vezes? É uma coisa muito comum, né? A gente... Parece que não cabe essas duas pessoas. Quando a gente pergunta a mais importante, é natural que a gente pense em alguém que a gente ama muito, porque a gente muitas vezes não aprendeu a se valorizar, a se amar, a se colocar como essa pessoa mais importante, né? E dentre vários fatores, e cada um dentro da sua individualidade, da sua história, né? Algumas das coisas a gente aprende muito que se amar é ser egoísta, né? Quantas vezes quando você fala não quero, não vou, fica, nossa, que chata, nossa, que arrogante, né? Então, quando a gente coloca, às vezes, a nossa vontade, algum desejo nosso na frente, isso é muito distorcido como arrogância ou prepotência, né? E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato da gente se amar em primeiro lugar não significa que eu não vou amar o outro também. Tem uma frase que eu gosto muito para traduzir isso, já entrando até um pouquinho na questão da autoestima. Gente, eu esqueci de pular os slides, espera aí. Eu ensino o outro a me amar da forma como eu me amo. Eu ensino o outro a me amar da forma como eu me amo. Né? O que essa frase mostra para nós? A forma como eu me dou amor, a forma como eu me dou respeito, a forma como eu me vejo, muitas das vezes é a forma como eu vou permitir que, às vezes, o outro chegue até mim, a forma como, às vezes, eu vou limitar alguém estando comigo ou não. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque a autoestima, a gente tem muito essa visão de que é a questão da imagem, né, do corpo, da beleza. E é muito, muito além disso, né? A autoestima ela é uma construção interna daquilo que eu vejo de mim. Qual é o meu valor? O que eu mereço para mim? O que eu construo dentro de mim? Lívia, onde que surgem essas construções? Onde que a gente vai construindo aquilo que a gente é, o valor que a gente tem? Né? Muito na nossa infância. Né? Esse período da nossa vida ele é extremamente importante, onde a gente vai construindo as nossas experiências e elas não necessariamente vão determinar o nosso futuro, mas ela tem uma grande influência. Né? Por que é tão importante a gente falar sobre autoconhecimento, sobre a questão da terapia, sobre a questão da autoestima? Porque conforme a gente vai acessando a nossa história, a gente vai podendo pensar e questionar os lugares que a gente está, os ambientes que a gente se coloca. Né? O ambiente em que a gente nasce, que a gente cresce, ele tem uma influência muito forte sobre nós. Né? Imagina aí, então, uma criança que sempre chega para os pais, olha meu desenho, olha que legal que eu fiz hoje, e os pais estão sempre assim, tá, que bobeira, menino, passa, tá bom, passa para lá. Está sempre menosprezando aquilo, não dando importância, não dando um afeto genuíno. O que essa criança ela pode aprender? Nada do que eu faço, nem todo o esforço que eu faço, eu tenho um reconhecimento. Ou seja, tudo do outro parece que é mais importante do que eu mesmo. Está aí uma das coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai carregando. E muitas das vezes a gente passa a vida toda se esforçando, sempre fazendo mais, e parece que a gente nunca está satisfeito, nunca pode se valorizar. Né? E nessa questão da violência, quantas a geração, né, assim, dos meus pais, hoje a gente já fala bastante sobre isso, mas quantas vezes a gente já ouviu? Eu te bato, mas é por amor. Né? O que vem de aprendizado nisso? O amor ele vem junto com uma agressão.
O amor, ele vem junto com uma violência. Então, conforme eu vou crescendo e vou me colocando em ambientes violentos, é como se aquilo fosse natural para mim. Eu começo a distorcer aquilo que é amor, daquilo que é um descuido, né? Eu coloquei até no slide a importância do discernimento, justamente por isso. Tem algumas linhas na nossa vida que são muito tênues. Se a gente não tomar cuidado, isso extrapola algum limite, e aquilo que parece que já não é mais. Né? Então, estar nesses lugares onde a gente é sempre desvalorizado, onde a gente está sempre sendo desmerecido, será que é um ambiente que a gente merece? Será que é um ambiente que a gente precisa estar? Né? E isso, muitas vezes, vem da nossa construção mesmo, familiar, social, por isso é tão importante a gente estar atento a essas coisas. Né? Nem todo amor merece ser vivido. Né? A gente acha que a qualquer custo precisa preencher, às vezes, algum vazio, alguma coisa assim. E tem um exemplo, que a gente estava falando de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar, que eu gosto muito. Alguém aqui já andou de avião? Sim? Alguém aqui lembra qual é a orientação que a aeromoça dá caso aconteça alguma coisa, o avião vai cair, não sei direito, e vai cair a máscara? Alguém lembra qual é a primeira recomendação? Por que isso? Perfeito. Eu não consigo ajudar o outro se eu não estiver bem. Eu posso amar essa pessoa loucamente. Eu não vou conseguir ajudar. No tempo que está caindo, eu não vou conseguir colocar nela e não vou conseguir colocar em mim também. Então, essa é a diferença daquilo que não é o egoísmo, é eu estar bem para eu estar bem com o outro. Né? Porque a importância dessa autoestima, então, quando eu começo a me amar, quando eu começo a me respeitar, eu vou olhar para o lado e falar, opa, quem está aqui comigo? E a gente não está falando só de parceiro ou parceiras de vida, não. A gente está falando de amizade, de família. Né? Como é complexo hoje em dia quando a gente vai falar de família. Parece que por ser família, por ser do sangue, tudo precisa ser suportado. Será mesmo? Quando entra no âmbito de violência, no âmbito de sofrimento emocional, será que esse suportar, ele cabe? Né? Na maioria das vezes, não. Então, a autoestima ela vem nesse sentido de ter uma fortaleza para a gente ir se reconhecendo, para a gente poder dar voz para nós mesmos, para aquilo que, muitas vezes, fica calado dentro de um ambiente sufocante e que machuca. Né? E aí, uma coisa importante também, que a gente às vezes acha que violência é só agressão, né? E muito pelo contrário, né, Su? Não, com certeza. Quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente fala, uma mulher sofre violência dentro de casa. A gente automaticamente já pensa que ela apanha, que tem agressão física. Em muitos casos é assim, né? Na maioria dos casos, na verdade. Mas a violência, a gente tem vários outros tipos de violência, e a violência física, geralmente, ela não é a primeira que acontece. Quando a gente chega lá na violência física, a gente já passou por um grande caminho. Né? A gente tem a violência psicológica, que eu acredito que ela está presente em todos os tipos de violência. Né? A pessoa que ela apanha dentro de casa, imagina como está o psicológico dela. Então, a gente não fala só sobre violência física. Porque, quando a gente fala sobre isso, esse tema, a gente já vem na nossa cabeça aquela imagem, né, da campanha sobre a violência, da mulher com o olho roxo, a mulher machucada, e nem sempre. E a gente acaba acreditando numa mentira de que a Lei Maria da Penha ela só protege a mulher que apanha, a mulher que tem marcas. Né? Então, muitas mulheres não procuram ajuda da lei por pensar, mas ele nunca levantou a mão para mim. Mas, às vezes, existem violências, gente, que acontecem dentro de casa que, às vezes, é pior que um tapa. Tem palavras que machucam, não tem, a gente escuta falar, nossa, isso doeu mais que um tapa, isso doeu mais que um soco. Então, antes de entrar nessa parte das leis, eu gostaria de perguntar para você se alguém sabe aqui o porquê que nós comemoramos o Agosto Lilás. É muito pouco conhecido, porque é uma lei que inseriu o Agosto Lilás o ano passado. Então, a gente conhece ali o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e muito pouco a gente ouviu falar sobre o Agosto Lilás. E alguém se habilita a dizer por que a cor lilás é a cor escolhida para representar esse mês? Okay. Porque lilás é a cor do respeito. Quando a gente fala ali de violência, a gente já imagina cores mais fortes, né? Cores, o vermelho, o roxo, escuro, porque a gente já imagina a gente já pensa na violência. Mas a intenção aqui desse mês, do Agosto Lilás, é buscar o respeito para as mulheres. Por isso que a cor representante é a cor lilás. Que é isso que a gente busca, né? A gente quer sempre... Porque quando a gente tem um relacionamento que ele tem como base o respeito, gente...
muita coisa deixa de acontecer de ruim com a mulher, né? Não só a questão da violência. A mulher, ela vive num lugar saudável, porque a gente tem a nossa casa como nosso refúgio. Às vezes a gente passa por alguma coisa na rua, no trabalho, com alguma amizade, e fala, mas agora eu vou para minha casa e lá eu me encontro, lá eu descanso, lá eu me encontro mesmo. E quando a mulher vive a violência dentro de casa, aquele lugar é um lugar terrível. Então, se o lugar que era para ser o melhor lugar para ela ir já é um lugar difícil de estar, todos os lugares vão se tornando ruim para essa mulher. E isso é tão difícil a gente falar da violência, é quase que um tabu mesmo, né? Que bom que agora vem essas campanhas para a gente ter esse espaço. Porque a violência, igual a Su falou, a gente pensa no preto, no vermelho, uma coisa muito de agressão, de violento. Quando a gente fala violência, automaticamente a gente remete a uma guerra, né? Aquela coisa assim, difícil. Mas a violência mais difícil é essa que acontece tanto na nossa sociedade, tanto do nosso lado, que é a violência que quem pratica é quem deveria estar protegendo. Então, seja das crianças que sofrem os abusos, dos idosos que são maltratados aí pelos seus cuidadores, e seja da mulher, né, que muitas vezes sofre essa violência por quem deveria estar compartilhando a vida, ou dos pais, enfim, de quem quer que seja que deveria estar acolhendo ela. Por isso, às vezes, é tão difícil a gente chegar perto desse assunto, por isso é tão complexo, né? Não é simplesmente, vai lá e faz, vai lá e larga, conta para alguém, né? Tem tanta coisa que envolve nesse processo de a violência ser acometida por alguém que a gente conhece, ou que é próximo da gente, ou que a gente ama, né? Eu costumo dizer que nem sempre o problema é a mulher saber o que fazer. Porque, em muitos casos, as mulheres sabem que tem que denunciar tudo. O problema, gente, é o caminho que a mulher precisa percorrer até esse momento. Né? Porque fala, é só ir na delegacia. Quem não passa por isso, vira e fala assim, mas é só largar desse cara, é só ir na delegacia. Mas a mulher tem um caminho para percorrer. Né? E, em muitos casos, a mulher sofre ameaça. Né? Se você contar para alguém, se alguém sonhar que isso acontece aqui dentro de casa, você já sabe o que acontece. Então, o filho é ameaçado, os pais dessa mulher são ameaçados. Então, esse caminho, o medo do caminho, de falar, gente, mas eu vou fazer algo, eu vou ter, talvez, que voltar para aquela casa, vai ficar muito pior. Então, é o medo da mulher que trava ela, muitas vezes. Eu trouxe aqui algumas leis que são conquistas das mulheres. Né? Eu trouxe leis que a gente conseguiu como garantia de proteção. A lei do feminicídio é uma lei muito importante, que ela qualifica o crime de homicídio. O crime que tem como a pena para quem mata alguém, né? E o feminicídio ele veio qualificando, então ele torna a pena do homicídio mais grave. No crime de homicídio, a gente tem a pena iniciante de 6 anos. Aqui no feminicídio, a pena iniciante já é de 12, então já é o dobro. Então, é uma grande conquista. O feminicídio ele torna o crime hediondo, que são aqueles crimes tratados de maneira mais severa, que tem repulsa da sociedade, aqueles crimes que, quando a gente escuta alguém falar que alguém... por exemplo, o marido matou a mulher a facada dentro de casa. A gente não escuta isso, já não faz um mal, já não dá aquela sensação de ódio, de raiva, de querer poder fazer alguma coisa. Então, esses são os crimes hediondos, é assim que a gente trata eles. E... aí as pessoas podem ter uma dúvida no seguinte: sempre que uma mulher perde a vida, a gente fala de feminicídio? Não necessariamente. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso muito famoso internacional, faz bastante tempo que isso aconteceu, de um cara que entra no cinema matando várias pessoas do nada. Ali, naquele caso, a gente tem vários crimes de homicídio, porque morreram pessoas que, por estar no cinema. Poderiam ser homens, poderiam ser mulheres. Essas pessoas perderam a vida pelo fato de estar ali naquele momento. O feminicídio é quando a mulher perde a vida nesse cenário de violência doméstica ou familiar, ou quando ela perde a vida pelo fato dela ser mulher, por preconceito, por qualquer fato que seja. Então, vamos imaginar esse mesmo cenário, que o cara entra no cinema e lá ele fala, aqui eu vou matar só as mulheres. Os homens vão continuar vivos. Ali a gente fala de feminicídio, porque a mulher perde a vida por ela ser mulher. Então, é esse o crime que ampara as mulheres. Então, quando um marido mata uma mulher dentro de casa, a gente tem o feminicídio, que é uma lei bem mais grave. Né? É um crime bem mais grave. A gente tem a lei da importunação sexual, também tem um caso famoso, eu gosto de exemplificar, porque eu acho que fica mais fácil. A gente tem um caso famoso também daquele cara que ejaculou no transporte público. Então, esse é um caso de importunação sexual, para proteger as mulheres desses caras que vão lá e, por alguma
alguma coisa sexual, ele olha para a mulher ali naquele momento, dá alguma coisa nele, ele vai lá e passa a mão, esse caso da ejaculação, ele vai lá e puxa o cabelo, lambe, que tem várias coisas que podem acontecer, que a mulher é amparada nesse crime, que também é uma conquista, né? É uma lei super recente. Essa lei é uma lei de 2018, então ela é uma lei super nova. A gente tem a lei do minuto seguinte, que é para as vítimas de estupro. Quando a mulher ela sofre o estupro, ela não precisa de todo um processo provando que ela sofreu o estupro, aquele exame para ver se realmente aquilo aconteceu. Ela pode procurar o posto de saúde, um hospital, e a palavra da vítima nessa lei tem muita importância. Então, a mulher chega lá e fala, olha, eu sofri um estupro, e já entra todo o procedimento, a voz dela tem importância, né? Porque alguns anos atrás, precisava, mas a gente precisa ter certeza. Não só pelo fato de punir a mulher, mas eu falo dessa parte da proteção, dela se sentir segura, né? Porque a questão de punir o estuprador é uma questão mais processual. O que a lei visa aqui é proteger a mulher mais psicologicamente, o corpo da mulher, a integridade física dela. A gente tem também a Lei Joana Maranhão, uma lei muito bacana, é uma nadadora, uma atleta olímpica aqui do nosso país, que ela relatou sofrer abuso sexual do seu treinador aos 9 anos de idade. E o que essa lei garante para nós mulheres? Quando a gente tem um caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes, a gente tem ali um prazo de prescrição de 20 anos. Então, a vítima ela tem 20 anos para denunciar aquele crime, senão ela não pode mais denunciar. E qual que é a garantia que essa lei trouxe para nós? Que podemos começar a contar o prazo da prescrição quando a mulher completa 18 anos. Então, a mulher tem até os 38 anos de idade para denunciar. Mas por que disso? Quando a gente tem uma violência dentro de casa, às vezes a criança ela é abusada pelo pai, pelo padrasto. Pensa no que é isso para uma pessoa. Às vezes ela até completa a maioridade, mas imagina o que é denunciar um crime desse. Primeiro que é o pai. Às vezes, mesmo que tem todo um sentimento por trás, né, um pai que faz isso com o filho já não tem tanto aquela relação de pai e filho mais. Mas é a sociedade. E a mãe? E será que eu vou ter apoio das pessoas? Será que as pessoas vão me julgar? Será que elas vão falar, nossa, mas só agora ela vai fazer algo? Será que aconteceu alguma coisa e ela ficou com raiva dele? Então, as pessoas precisam percorrer um caminho. E muitas mulheres têm coragem de denunciar esse crime só quando elas entram num relacionamento. Né? Que às vezes ela tem um parceiro que apoia ela. Porque às vezes ela precisa, mesmo tendo passado por tudo isso, ela precisa continuar dentro daquela casa. E como que você denuncia um pai que você vai continuar morando ali? Né? Às vezes você não tem para onde ir. Aí você tem um pai que te abusou, que às vezes ele continua abusando, e você vai fazer o quê? Aí você precisa, né, é um processo muito psicológico, né, Lívia? Que a pessoa precisa passar para denunciar um crime desse. Isso é muito sério. Quando a Su foi me contar mais específico da lei, né, eu achei um ganho muito importante, justamente para isso, né, para ter esse processo, às vezes, de maturação. Então, antes era até os 18, às vezes a mulher, né, não tinha essa oportunidade, não tinha essa força, essa voz para conseguir denunciar alguém que abusou dela, que agrediu, enfim, o que quer que seja ali nesse tipo de situação. Então, a gente volta naquilo que a gente estava falando, o quanto é complexo a violência contra a mulher, porque não tem a ver só com um parceiro ou com quem quer que agride, mas às vezes um pai, um parente. Né? Quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente não fala só na relação marido e mulher, tá, gente? A violência doméstica, ela abrange também a violência ali do pai contra o filho, de um irmão contra o outro, porque já teve casos de empregadas domésticas serem amparadas pela Lei Maria da Penha. Por quê? Ela está dentro do ambiente familiar. Então, ela sofreu uma agressão, seja sexual, seja física, seja psicológica, dentro do ambiente familiar que ela está ali todos os dias. Então, ela cria um vínculo de afeto com aquela família. Então, a lei ampara também. Agora, nós vamos falar pela lei mais conhecida por todos nós, uma lei que eu gosto muito de falar, porque criou-se muito na sociedade que a Lei Maria da Penha, como eu falei lá no começo, ela protege as mulheres contra a agressão física do marido. Então, a gente, às vezes, criou que a lei é isso. E a lei ela é muito mais do que isso. Um exemplo que eu dou para vocês, essa semana ganhou uma repercussão muito grande nas redes sociais o caso da Larissa Manoela. E a Larissa Manoela pode ser amparada por essa lei, porque ela sofreu violência patrimonial dentro do ambiente familiar. Então, não é só a relação marido e mulher que a gente tem aqui como garantia nessa lei.
É uma lei muito bacana. Ô, Su, voltando para a violência contra a mulher, conta a história, que é uma história muito marcante, muito relevante. A história da Maria da Penha é muito legal. É legal, assim, né, no sentido de contar, porque não é nada bacana o que ela passou, né? É uma mulher que sofria violência doméstica dentro de casa, e o ex-marido dela, um dia, ela estava dormindo, foi lá e deu um tiro na coluna dela, e ela ficou paraplégica. Só que, mesmo assim, ela não denunciou ele, ela continuou o relacionamento, fez todo o tratamento necessário e continuou dentro desse relacionamento. Aí, um dia, ele foi lá e tentou matá-la novamente, eletrocutada. Aí ela foi dar um basta nisso. Foi quando ela criou coragem de denunciar e tudo mais. Porém, o caso ganhou uma repercussão internacional e ficou naquela, vai, não vai? Exatamente, não ia para lugar nenhum. Aí, a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi lá e aplicou uma pena para o Estado brasileiro. Olha, vocês precisam fazer alguma coisa para proteger as mulheres que passam por isso, porque estava muito falha a lei aqui nesse sentido. Aí criaram medidas, foi aí que foi criada a lei, que levou o nome dela, e foram criadas outras medidas também de proteção à mulher. É uma lei que abrange muitas coisas e muitas pessoas, né? Não só aquela relação, conforme eu falei, a relação marido e mulher. Nós temos aqui, dentro da Lei Maria da Penha, a previsão de 5 tipos de violência que são amparadas pela lei. Que nós temos aqui a violência, vou falar em ordem para ficar mais organizado, nós temos a violência física, que é quando a pessoa apanha, ela é agredida, ela é espancada, puxão de cabelo, apertão, beliscão, né? Tudo que deixa marcas físicas, ou que também não deixe marcas, é considerado violência física. E a agressão não é só aquilo que parece que vai dar para provar. Então, eu vim aqui, apertei a unha e te dei um tapa na cara. Mas, quando a pessoa pega um objeto e taca contra você, né, tudo que vai ferir o teu corpo é uma violência física, no caso. Com certeza. Nós temos depois, vou ver que a ordem está aqui, né? A violência moral. Geralmente, a violência moral é aquela que acontece em público, que fere a honra da mulher, né? Aquele casal que todo mundo conhece, um casal assim, que senta na mesa do bar, aí o cara começa, nossa, olha a roupa que essa daí veio. Olha o jeito que ela se veste. Olha como que ela é vulgar. Aí começa a expor questões sexuais, questões íntimas do casal na mesa, começa a ridicularizar essa mulher em público. Isso é um tipo de violência, né? E, às vezes, a gente sai falando, nossa, que cara sem graça. Para nós, já não é legal. Imagina para a mulher que passa por isso, que tem aquele cara extremamente sem noção. Aí nós temos também a violência psicológica, conforme eu falei lá no começo, é uma violência que, na minha opinião, está presente em todos os casos. Todos os casos que a gente olha aqui, que a gente imagina que a mulher está passando, imagina o psicológico dela. Sempre que uma mulher qualquer pessoa que estiver em um ambiente tóxico, violento, o psicológico dela não está legal. Então, sempre tem a violência psicológica em todos os casos de agressão contra a mulher, independentemente de qual for a agressão. Nessa questão psicológica, muitas vezes a ameaça, a chantagem, a manipulação, né? E, independente do tipo de violência, gente, a mulher, quando ela está num sofrimento, sofrendo uma violência, né, tem vários sinais ali também que vai sendo mostrados. A questão, às vezes, do isolamento social, ela não quer ficar mais perto de ninguém, enfim, por vários motivos, entre tantas outras coisas que podem chegar até alguns transtornos mesmo, como depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. Por isso, a gente precisa desse respaldo para cuidar da violência, né? E aí depois vem a sexual, né, Su? A violência sexual, a gente acredita que, por exemplo, a gente fala sobre estupro. Sempre que a gente pensa em estupro, a gente pensa alguém de fora, né? A mulher está andando na rua, vem um cara e pega ela do nada. E acontece, sim, estupro dentro de casa. Tá? A mulher, em muitos casos, a mulher é obrigada. E a violência sexual não é só sobre a mulher fazer sexo quando ela não quer. Não é somente sobre isso. É quando a mulher é obrigada a engravidar se ela não quer. Ou quando ela quer engravidar e ela não pode. O cara vai lá e a obriga a tomar remédio. Ou ele não deixa ela tomar remédio. Então, isso é caracterizado como violência sexual. E a gente tem até que tomar um pouco de cuidado de falar sobre isso, né? Porque, às vezes, tem gente que fala assim, mas, às vezes, eu não quero também, né? Então, a gente tem que entender, se às vezes você faz algo que você não quer, dentro do casamento a gente às vezes faz, né? Quem é casado aqui sabe. A gente fala, eu não queria alguma coisa, qualquer coisa, não só nesse sentido, né? A gente fala, eu não queria sair hoje, mas a gente abre mão. Casamento é isso, relacionamento é isso, né? Opa, tá aqui.
Às vezes a gente faz coisas que a gente não quer. Mas se você falar para essa pessoa, eu não quero mesmo, você vai ser respeitada? A questão aqui é o respeito, o limite. Se tiver respeito, se tiver limite, a gente sabe, eu não quero, vai para lá. Pronto, acabou. Agora, aquela pessoa que te obriga. Então, a violência está mais relacionada a quando você é obrigado também a fazer algo, né? Que você não vai consentir e tudo mais. E temos, por último, a violência patrimonial, que é aquela mulher que é privada do dinheiro, né? Ou porque o marido não deixa ela trabalhar fora, por questões de ciúme ou qualquer outro motivo que seja, e mesmo assim ele não dá dinheiro para ela para fazer as coisas básicas, coisas que ela gostaria de fazer. Quando a mulher trabalha fora, o marido retém todo o dinheiro. Aqueles casos que, por ciúme, o cara quebra todos os utensílios de trabalho da mulher. Entra, por exemplo, a cabeleireira, ele entra no salão e quebra tudo. Isso é violência patrimonial, porque ele impede a mulher de ganhar dinheiro, né? Então, quando o cara destrói documentos pessoais da mulher, também é caracterizado aqui como violência patrimonial. E, conforme eu falei para vocês, não precisa ser só... A gente fala muito isso, marido e mulher, né, para dar exemplo, mas pode ser, que nem no caso da Larissa Manoela, a mãe e o pai fazendo violência patrimonial. Então, sempre que a pessoa ela não tem acesso a bens, a valores, a coisas que ela gostaria de ter, a gente fala sobre violência patrimonial. Oi, gente, falando muito de relacionamento, né, que a gente está focando um pouco nisso hoje, uma coisa bacana da gente entender que relacionamento ele é um contrato, certo? Então, você vai casar, literalmente, você vai lá assinar no cartório, um papel, tudo mais, né? E aí a gente fala um pouco que existem contratos que são contratos emocionais, né? Então eu estou casando com uma pessoa X, ela está casando comigo que sou Y. Quais os combinados dentro da nossa relação que a gente tem, né? A violência, ela não cabe em nenhum contrato de casal, de relação, né? A violência não pode ser uma cláusula. Então, uma coisa que a gente estava até conversando muito é sobre os combinados. Existem coisas dentro de um relacionamento que precisa ser um combinado. Aquilo que não está combinado, que extrapola e que vai para um lugar de violência, né? Então, já tem tudo ali para ser um contrato que precisa ser repensado, porque está machucando. E aí, nisso, a gente traz um pouquinho a questão do ciclo da violência. Espera aí, gente. O que é o ciclo da violência? Tem uma psicóloga que ela estuda bastante isso, e ela vai falar desse ciclo que vai se repetindo dentro de um relacionamento. O que acontece? Qual que é o primeiro passo, né? É aquela irritação. Falou alguma coisa e a pessoa ela já fica muito irritada e muito nervosa, e já começa, também é por culpa do meu trabalho, ou porque chegou em casa, sei lá, tinha um negócio no chão, e fica muito nervoso, né? Logo em seguida, o que já vai acontecer? Então, a gente fala que essa primeira fase é a construção da tensão, já cria aquele clima todo de alerta. Em segundo, já vem a materialização dessa tensão, que são as agressões, sejam elas verbais, psicológicas ou físicas. O que acontece logo em seguida desse ciclo? A famosa chamada lua de mel, né? É a fase que vem o arrependimento, e aí vem carregada de promessas, de esperança, eu vou mudar, eu não queria. Aí começam as demonstrações de afeto, né? A mulher que já está muito fragilizada e já está dentro desse ciclo e nem percebe, ela não consegue entender que aquilo vai se repetir, né? E essa demonstração de afeto ela é tão perigosa que eu falo que, dependendo de como está essa relação, pode ser que a pessoa vire para outra e fale, eu preciso de você para melhorar, né? E aí, entrando naquela questão que a gente estava falando no começo do discernimento, existe uma linha muito tênue, né? Às vezes, nós, mulheres, sem perceber, de uma forma desconhecida, inconsciente, a gente acaba se colocando no relacionamento com uma função de salvadora, de cuidadora, de psicóloga, de advogada. Você está lá tentando salvar aquela pessoa que está ali com você, como se fosse uma necessidade. E será mesmo que é nosso papel, né? Existe uma diferença entre eu estou com você para te apoiar, e a gente se apoia, uma hora um cai, outro levanta, e é diferente, eu preciso de você para mudar um comportamento onde eu te machuco, né? Olha que absurdo que é isso. Então, a gente precisa estar muito atento, porque esse ciclo ele volta e ele se inicia novamente, né? Por isso, é tão complexo sair disso. Porque pensa lá na fase da lua de mel do arrependimento, o que vem? Eu vou mudar. Paciência, me espera. E vem, enfim, né, cada um do seu jeito, vem essa expectativa de mudança. Então, fica nesse ciclo que é tão complexo de ser rompido. E aí a gente entra num dos motivos, né, Su? Por que é tão
por que que a maioria, né? Por que que é muito comum as mulheres não denunciarem? Exatamente, a gente tem vários motivos. Quando a gente fala sobre o ciclo, a gente cria uma esperança, né? A mulher, ela cria, não, eu vou conseguir mudar esse cara. Seja porque ela se sente culpada, porque em muitos casos de violência o cara coloca a mulher como culpada, né? Às vezes ela vira e fala assim, mas eu também, né? Eu não fiz por onde, eu não estou no meu melhor momento. Às vezes a gente fala, mas eu também não estava me cuidando, né? A mulher vai criando motivos para se justificar. Então ela vai criando uma esperança. Não, mas se eu melhorar, talvez esse cara vai deixar de ser violento. Ele se arrependeu, agora ele vai voltar, ele não vai ser mais assim. Lá no começo do nosso relacionamento, ele não era assim, ele vai voltar a ser aquela pessoa. Só acrescentando, aí entra a autoestima. Muitas das vezes a mulher ela se sente culpada. Se eu fizer diferente, ele vai parar? Então foi porque eu fiz tal coisa. Não, gente, isso é comum, né? A gente ouve, a culpa não é da vítima. A culpa não é da vítima, entra muito forte nesse lugar, né? Então, muitas das vezes fica confuso dentro dela. Ela é a vítima e ela se sente culpada, né? Então, é um sentimento que precisa ser muito trabalhado, muito bem pensado mesmo para ela conseguir sair desse lugar. Eu acredito que o maior motivo é o medo. Seja o medo da violência dentro de casa piorar, seja o medo da ameaça que ela já vem sofrendo, o medo do julgamento das outras pessoas, né? Muitas pessoas falam, mas eu vou lá na delegacia e todo mundo vai saber. Principalmente uma cidade pequena como a nossa, né? Que ainda tem gente que ainda vai falar assim, que culpa a mulher. A gente vê, às vezes a gente escuta alguém falando sobre algum caso de violência e fala, mas também ela não faz nada. Vai jogando. Então a mulher cria isso, a gente vai criando isso, de que se eu não fizer nada, depois a culpa vai ser minha. E todo mundo vai falar, mas ela deveria ter feito algo antes, não poderia ter deixado de chegar a esse ponto. Então a mulher tem medo do julgamento, né? Ela vai se colocando como culpada, então ela tem medo do que as outras pessoas vão falar dela na cidade. O medo, tem a questão da ameaça, não tem apoio. Às vezes, a própria família não apoia, isso acontece também. Mas, às vezes, o agressor cria na vítima aquela ideia de que, assim, se você sair daqui, você não tem ninguém. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai te apoiar. Todo mundo vai achar que você é louca, né? Então, vai criando só eu isso. te amo. Só eu que te amo, só eu faço tudo por você, ninguém está nem aí para você. Olha, ninguém te liga, ninguém te procura. Porque essa pessoa ela vai se isolando. Muitas pessoas que sofrem violência, ela vai se isolando. Porque o ambiente dos amigos já não é tão mais agradável, por vários motivos, né? Porque ela vai criando que ela não vai contar. A gente vê, quando você está numa roda de amigos, ninguém chega e fala assim, nossa, ontem eu apanhei. Ninguém fala isso. Quem sofre violência não conta para as pessoas e vai se fechando, né? Ela vai vendo, mas o que tem de errado em mim que essa pessoa não passa por isso e eu passo? Ela vai se culpando, ela vai criando um ciclo, né, de culpa em cima dela, ela vai se isolando e nisso ela vai criando que realmente ninguém se importa com ela, que se ela sair dali ela não tem ninguém, né? E dependência econômica e financeira. Econômica e financeira não, né? Mesma coisa, emocional e financeira. O agressor, em muitos casos, ele cria a mulher dependente dele. Você não vai trabalhar e ele vai criando isso. Ela não vai sair daqui, porque se ela sair daqui, quem vai ajudar ela? Como ela vai se reerguer de novo? Então, isso já faz parte da violência. Quando a mulher ela não pode trabalhar. Existem mulheres que não trabalham por outros motivos, né? Às vezes, o casamento dela, se é um acordo, o casamento é saudável, a mulher não trabalha, né? Só que ela não tem a violência patrimonial e nem outro tipo de violência, tudo bem. O problema é quando tem violência. Quando o motivo da mulher não trabalhar fora já é um caso de violência. E a mulher vai ficando dependente dele e ela não sai dali por isso, ou a dependência emocional. Eu não vivo sem ele. Eu não sou nada sem esse cara. E ela vai aceitando, né, criando aquilo como, vai melhorar, vai passar, eu sou forte. Às vezes ela vai se criando numa cena de eu sou forte, eu vou aguentar passar por isso. E muitas mulheres passam por conta dos filhos. Né? Eu vou poupar o meu filho disso. Eu não quero nunca que meu filho saiba que eu passo por isso. Se eu largar desse cara, meu filho vai crescer sem família. A gente escuta muito isso, né, Lívia? E que ambiente que seu filho está vivendo? Às vezes você até consegue esconder. Né? Existem casais que escondem a violência dos filhos, conseguem. Mas essa mãe e esse pai vão ser felizes? Esse lugar que a criança está crescendo é um lugar saudável para ela estar? Né? Se eu não me cuido, como eu vou cuidar do outro? Né? Ô, gente, e vocês sabem quais são os canais que tem para a mulher denunciar? Qual o número que liga, onde que pede ajuda? Sabem? Sabe? O quê? Isso aí, Marina.
Aí a gente trouxe aqui, né, para a gente deixar mais visualizado e para que a gente vai tendo acesso, né? Às vezes da polícia, da ambulância, a gente já tem muito gravado, mas a violência contra a mulher às vezes ainda não, né? Su quer falar? Exatamente. A gente tem ali, eu coloquei em primeiro lugar o 190, porque é o número da polícia, que todo mundo já conhece, o 190, para casos de emergência, né? A gente tem o 180, o número da denúncia. Então, quando a mulher sofre violência, ela denuncia. Só que, em alguns casos, a mulher tem ameaça. O marido fala assim para ela, a hora que você chegar em casa, ela já sabe o que te espera. Então, para esses casos de ameaça, de violência naquele momento, que ela está com medo, né, o medo, ele está me ameaçando, ele está armado, ele vai fazer algo comigo agora, liga para a polícia. Né? A gente não vai esperar algo acontecer para a gente ir lá denunciar depois, a gente tem que se proteger antes de qualquer coisa acontecer. Então, eu coloquei como o 90 para emergência, quando a mulher sente que a sua integridade está ameaçada. Aí tem o 180, que é a denúncia, né, quando você sofreu violência, seja ela, lembrando, não só a violência física que a gente denuncia, tá? Porque é muito comum, como eu e a Lívia estava falando, né, a pessoa fala, mas ele nunca levantou a mão para mim. Mas o que esse cara faz com você? Às vezes é muito pior do que ele levantar a mão. Então, não é só a violência física que é denunciada no 180. Nós temos o CEAVIDAS, temos Delegacia de Defesa contra a Mulher, e nós temos vários órgãos também de proteção à mulher, que devem funcionar, né, gente? Às vezes as mulheres falam, mas eu vou lá e não adianta nada, eu vou lá e não resolve. É para funcionar. Se não estiver funcionando, a gente tem que cobrar, a gente tem que ficar em cima. Porque é para a mulher procurar esse órgão e é para ser resolvido. Né? Por isso que, em casa, às vezes, fala, mas eu vou esperar, vou ligar e não vai dar certo. Por isso que eu coloquei, liga para a polícia. Está com medo agora? Vai acontecer alguma coisa? Não espera para ir na delegacia da mulher no outro dia. Liga para a polícia naquele momento, a polícia vai até a sua casa. Tá? A gente precisa se proteger. Né? Bom, gente, e aí a gente trouxe essa questão aqui para a gente ficar bem frisada. E caminhando para o final aí do nosso bate-papo, a gente está falando da violência contra a mulher, mas a gente queria deixar uma reflexão para nós mulheres. Tá? A gente vai passar um videozinho. As nossas cabeças estão tampando vocês ou não? Não? Então, eu vou passar para a gente assistir juntas. Tá? Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, a luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado.
A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. Deu para entender? Deu? Alguém quer compartilhar o que sentiu assistindo esse vídeo? Gente, por que eu escolhi? Eu sou apaixonada nesse vídeo. Sempre assisto, porque eu acho é uma lembrança mesmo, né? A gente se acostuma às vezes a estar num ambiente que machuca, que maltrata, que é violento e acha que é só aquele lugar que existe. E muitas das vezes a gente está acostumado porque não consegue, não tem forças, né? Tantas outras coisas que vai minando e a gente não consegue ver, por exemplo, lá igual a amplidão, né? Eu trouxe isso para a gente pensar um pouquinho sobre o desacostumar. A gente precisa desacostumar desses lugares onde não nos cabe, onde nos machuca e nos maltrata, né? E desacostumar de alguma coisa é muito dolorido, porque a palavrinha desacostumar significa criar um novo hábito. E todo mundo bem aqui sabe que criar um novo hábito é muito difícil, né? Se propõe a partir de amanhã acordar todo dia 4 horas da manhã. Domingo já está todo mundo, ai, para que isso? Deixa para lá. Então, criar um novo hábito é muito difícil mesmo. E uma coisa que parece tão óbvia, né, mas ela é extremamente confusa, se eu estou num ambiente violento e aquilo para mim é o meu natural, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu cresci, eu sair desse ambiente para eu ir para um ambiente saudável, para nós, olhando, pensando de fora agora, parece meio óbvio, que bom, isso vai ser bom. Não necessariamente, né? Para aquilo que eu estou acostumada a ir para um lugar saudável, pode ser estranho, pode ser tedioso, pode ser muito esquisito. Então, por isso é tão importante a gente pensar sobre essas coisas. E aí eu trouxe um bichinho aí, a Suzana ficou me zoando, falou que é o Come-Come. Vocês já viram esse livro? Não. Esse livro é um livro infantil maravilhoso, pequenininho, e fala a parte que falta. Então, vocês estão vendo ali que é uma bolinha, certo? Está faltando uma parte, tamanho de uma pizzinha ali, né? E essa partezinha, ela é uma parte inteira, mas ela olha e fala, eu não sou feliz, me falta uma parte. Vou em busca da parte que me falta. Lembrou? E ela vai em busca. Eu estou em busca da parte que me falta. E ela vai vivendo a vida buscando a parte que falta. Enquanto ela está buscando e não encontra essa parte que falta, ela desce a montanha, ela sobe o rio, a borboleta pousa nela, e ela vai apreciando a caminhada, mas sentindo aquela sensação, eu preciso achar a parte que me falta. Aí ela encontra uma parte perfeita, que encaixa nela. Aí ela olha para essa partezinha, essa pizzinha, e fala, é você é a parte que me falta. Aí essa partezinha, muito sábia, vira e fala, quê? Eu não sou parte de ninguém, não, eu sou inteira. E ele continua procurando, né? Até que ele encontra de novo outra partezinha e fala, é você é a parte que me falta. Essa parte, não sei, talvez seja. Ela está ali, sem autoestima, sem saber quem ela é. Eles se encaixam. E se encaixam perfeitamente, que vira uma bolinha. A bolinha redonda pega uma velocidade gigante, porque enquanto ele está nessa parte que falta, ele vai andando mais devagar, concorda? Então, na hora que fica redondo, sai disparando tudo. Não tem mais tempo para ver o rio, para descer o mar, para subir a montanha, para a borboleta pousar. Não tem tempo nem de falar, ele está engolido. Está sufocado, né? Porque achou que estava perfeito. Ele entendeu isso, do tipo, pera lá, né? E ele solta essa parte e continua a caminhada dele. Vou em busca da parte que me falta. A historinha é mais ou menos isso, tá, gente? Não é o pé da letra. Depois, se vocês quiserem, até te indico para vocês. E por que eu trouxe isso? Para a gente falar um pouquinho dessa dependência, né, de nós, mulheres, com a parte que nos falta, nos vermos inteiras. Nós, enquanto seres humanos, somos seres faltantes. Sempre vai faltar alguma coisa para nós. Inclusive, é isso que nos movimenta. Mas esse sentido da violência que a gente quis trazer nesse contexto
Nós somos inteiras, não tem nada que nos falta. Eu não preciso de alguém para que a minha vida siga. Eu não preciso de alguém que me sufoque, que me aperte, né, que faça com que eu nem veja a vida passando. Tá? E acho que era isso, né, Su? E eu trouxe para vocês, para finalizar, um poema da Noêmia de Souza, que eu acho que encaixa perfeitamente com tudo que nós falamos hoje, que é o seguinte: esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna, que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguerei lúcida, bramindo contra tudo. Basta, basta, basta. O que esse poema quer dizer? A mulher, quando ela está dentro do ambiente triste, violento, tóxico, ela vai perdendo o brilho, ela vai deixando de ver as coisas boas da vida, ela vai perdendo a luz, né? E ela vai ficando naquela escuridão, ela vai perdendo a esperança, né? Vai vivendo na escuridão eterna. E um dia que ela olha para ela mesma, que ela enxerga que ela é capaz, que ela é forte, que ela não precisa estar em determinados lugares, independentemente do motivo que for, ela vai se reerguendo. Então, ela se ergue lúcida, gritando contra tudo. Basta, basta, basta. E aí o que a gente deseja que fique como mensagem para hoje, né? Que a gente consiga dizer basta para aquilo que não nos cabe, para aquilo que não nos serve, né? Que a gente consiga olhar para outra mulher que está do nosso lado e realmente, verdadeiramente, se solidarizar, né? Ter essa empatia. Existe tanto essa questão hoje também falada, né, da rivalidade e tudo mais, que a gente possa olhar para outra mulher e reconhecer ela como uma mulher que também carrega as nossas dores, que também tem as suas histórias, né? Acho que a gente precisa muito disso hoje em dia. E é isso, né? Exatamente. Eu acho que a gente conseguir ajudar as pessoas a percorrerem o caminho, que, como eu falei para vocês, hoje a gente trouxe os meios de denúncia. Muitas pessoas já sabiam um ou outro, sabem que, num caso de perigo, liga para a polícia. Muitas pessoas sabem disso, mas o problema é o caminho. É isso que traz dor, é isso que é difícil. É isso que a luta é muito grande, para as mulheres conseguirem percorrer o caminho tão difícil, que é sair do ciclo de violência para denúncia, para conseguir punir aquela pessoa que tanto traz terror para a vida dela, né? Esse é o problema, porque às vezes tem amor, né? Ah, não tem como amar alguém, mas que está praticando violência, mas às vezes o amor tá como se fosse outro sentimento. A pessoa ela acredita que amor não é dependência emocional, é dependência financeira, e ela acha que é amor. Então, às vezes, ela olhando para aquilo, falando, eu amo esse cara, eu nunca vou fazer o mal para ele, entende como que ela se culpa? Então, muitas vezes, a culpa faz a mulher não chegar neste lugar. Então, a gente conseguir ajudar as pessoas a percorrerem esse caminho tão difícil, eu acho que é muito significativo para o que nós tentamos falar aqui hoje. Gente, alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? Tudo claro? O que eu vejo, a nossa maior dificuldade ainda, né, são os meios de
Ô, Alex, tão importante isso que você está trazendo, né? Porque a gente entra numa questão social mesmo. Existe as leis, existe tudo isso para a gente respaldar. A gente vive numa sociedade, mas existe aquilo que é individual, que é humano. Então, quando eu entro num lugar e eu falo algo e alguém zomba de mim, né? Independente do lugar que seja, se eu estou numa delegacia, se eu estou no hospital, se eu estou na escola, se eu estou na academia, qualquer lugar que seja, alguém zomba de mim, onde é que começa aquilo ali? De que questão a gente está falando? Né, de que desvalidação a gente está falando? A gente está falando de um respeito, não precisa às vezes ser a violência em si, mas é o desrespeito, né, a questão de desmerecer o outro. Então, a gente entra numa questão muito importante. E, por isso, essas campanhas, cada vez mais, para a gente poder ter essa voz e fazer com que esses canais sejam eficientes. Né? E o grupo de apoio para mulheres é muito importante. A gente tem uma questão aí, social em relação às mulheres muito grande. Então, ter esses grupos de apoio para não ficar limitado somente à lei, mas ter esse respaldo psicológico, esse amparo psicológico e tudo isso, né? Exatamente, por isso que aquela lei do minuto seguinte ela é muito importante. Quando a gente fala assim por cima, a mulher poder chegar no hospital e já relatar que ela sofreu um estupro e já ter medidas ali para ela de proteção, porque às vezes ela vai passar por um órgão e ela vai ser desmotivada. Né? Porque tem gente ali despreparada em todos os lugares, existem pessoas que estão ali pelo dinheiro. Né? Porque numa delegacia da mulher, por exemplo, tem que ter pessoas preparadas para receber esse tipo de coisa, e não necessariamente isso acontece. Né? Às vezes a pessoa chega lá mal atendida, já fala, eu fui embora, demorou para me atender, eu fui embora. Aí cheguei lá, ficou todo mundo me olhando, aí eu fui embora. Né? Então, eu acho que, além de ter essas medidas, né, conforme você falou, de ensinar também como... Porque a gente criou essa questão de violência contra a mulher é agressão física, e a gente tem isso em muitos lugares. Então, aí, às vezes, a pessoa vê uma violência psicológica e ignora. Nunca apanhou, não é violência. Então, se a pessoa chega na delegacia relatando uma violência sexual, relatando uma violência patrimonial, uma violência psicológica, ela não tem amparo, porque a pessoa fala, mas ele nunca te bateu? Você está reclamando do quê? Entendeu? Gente, isso não tem cabimento. Vai esperar a pessoa ser agredida para ela poder fazer algo? Vai esperar o cara tentar matar a mulher, ele deixar marcas na mulher? E quando a mulher chega na delegacia, às vezes liga até, gente. Já ouvi casos de pessoas ligarem para a polícia e a polícia falar assim, mas é coisa de marido e mulher. Eu já ouvi isso, gente. Então, vai esperar. E depois falar, aí acontece, e aí? Quando a mulher ela é ameaçada, ela é ignorada. Quer falar, mas ele sempre fala, ele nunca vai fazer. Ele não fez até hoje, vai fazer por quê? Ele só quer causar pânico. Gente, mas isso já é o suficiente. Uma mulher que vive em pânico, imagina que quer viver em pânico todos os santos dias, você não saber como você vai acordar, ou se você vai acordar. Né? Então, é muito triste, realmente. A gente até estava falando sobre isso quando a gente estava preparando, né, o conteúdo, que, infelizmente, alguns órgãos não funcionam. A gente precisa dizer isso, a gente não vai querer, né, mascarar todo o problema, mas eu acho que a gente tem que lutar por isso. É uma luta, não só a luta contra a violência, e que já faz parte, né, a gente lutar para que os órgãos funcionem, já é uma luta contra a violência também.
É a questão do critério, né? Então, eu gosto disso, eu aceito isso eu não aceito. É muito comum a gente ouvir, mas será que eu estou sendo muito exigente por querer tal coisa? Ou vou passar de chata, né? Não, aquilo que é importante para nós não é exigência, é o básico, né? Às vezes o que é básico para mim não é básico para você. Volto lá no discernimento, porque eu acho essa palavra fantástica, porque a gente cai em confusões emocionais muitas vezes, né? Então, um exemplo que eu gosto, do ciúmes e o ciúmes excessivo. Ah, Lívia, mas todo relacionamento tem uma briguinha por ciúmes, tem uma coisa por ciúmes. Tá. Uma coisa é ter ciúmes, uma coisa é ter aquilo que excede um limite e que vai para um lugar que já não é mais saudável. Uma coisa é eu sentir ciúmes porque a gente se arrumou e está toda linda e o parceiro vira e fala, nossa, você está muito linda, fiquei com ciúmes. Ok, é um sentimento que brota, a gente não escolhe aquilo que a gente vai sentir, né? Mas a gente controla o comportamento que a gente vai ter. Então, sentir ciúmes, você está muito linda. Ok, que bom, lá, a gente pode até fazer um bom uso disso. Diferente de, nossa, você se arrumou para quê? Você está muito linda, estou com ciúme, você não vai sair de casa mais, onde que você pensa que você vai? Estou te trancando aqui dentro. Olha o lugar que vai, né? Um ciúmes que ele é usado para o relacionamento é em benefício ou acaba minando mais ainda essa relação? A mulher acaba começar a ficar com medo, ela não sabe mais o que ela pode fazer. Então, são as linhas que são muito perigosas, porque às vezes são muito próximas, mas quando acontece uma coisinha diferente, fica muito discrepante, que aquilo que parece que é, não é, né? É a linha do limite, a linha do respeito, que quando porque a gente tem uma linha, né, do relacionamento, ele tem uma linha no meio. Em cima está o respeito e abaixo está a violência, porque a partir do momento que a mulher ela não tem respeito e a vontade dela não importa, já é um tipo de violência. Porque a mulher que quer se cuidar, que quer trabalhar, que quer ir na academia, que quer passear com as amigas, que quer visitar, porque tem cara que limita a pessoa a ter contato com a família. Porque o que acontece? Ele já sabe que a qualquer momento alguém vai conseguir arrancar alguma coisa dela. Então, ele vai tirando ela das amizades, da família. E lá na academia, às vezes, por exemplo, pode falar, vai começar a conversar com um monte de menina, ela vai começar a entender que o relacionamento dela não é bom. E que eu sou tóxico, porque ela vai ter contato com outras mulheres. E que mulher, a gente sabe, a gente fala, né, sai falando, tem coisa que fala que nem devia falar, né, e a gente vai falando. Então, o homem sabe disso, que quando a gente menos espera, a gente se depara com essas coisas, que para mim isso é muito triste. E a gente sabe que acontecem muito, muito, muito. Mais alguém? Gente, então, muito obrigada, né, por cederem esse espaço, por possibilitarem essa troca aqui com a gente. Para nós foi muito importante, foi muito especial poder estar aqui, tendo esse espaço, essa abertura, né? Espero que alguma coisa fiquem aí, reverberem dentro de vocês. Se não servir para vocês, que possa servir para alguém que está do lado de vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Pessoal, alguém não pegou o número do sorteio? Alguém não pegou o papelzinho? Tá. Então, eu vou pedir para uma das meninas vir aqui sortear, porque em nome da Câmara a gente vai dar uma flor para cada uma das meninas, em nome da Escola do Parlamento, tá? Do presidente Alex, da Escola do Parlamento, é uma para cada uma, e a outra vai ser do nosso sorteio. Aí uma de vocês vem aqui para a gente tirar um número. Gente, lembrando as regras, tem que ter seguido a Câmara, a gente vai olhar, viu? Segue a gente lá para dar uma moral para nossa página. E tem que ter feito um post, tá? E marcado a Câmara. Um story, um post não, um story, desculpa. Vamos lá. Pega o número. Número 40, tem 40 aí? Então, peraí que nós tiramos outro. Eu não vou nem chacoalhar, já está chacoalhado. 38.
Gente, nós não vai dar uma flor hoje para ninguém? Eu fiz bastante número. Tem 2 aqui. Pega qualquer um aí. Posso ter 21. Gente, que número que vocês pegaram? Eu vou... Porque você viu eu, né? É a Suzana, acho que a culpa é dela. 34. Rapaz. Não, é sério, gente. É a Suzana. Não contem com a minha sorte, que ninguém vai ganhar flor. Eu não vou chegar pra sorte. 13. 13 alguém? Nossa. Vamos ver se é a mão da Suzana. Você quer flor, né? Gente, eu vou levar embora pra mim. 54. 54 ninguém? Agora vai sair. Agora é da Lívia, vamos ver se... 35. Ah! Foi a Lívia. A culpa era da Suzana mesmo. Meninas, deixa eu dar pra você. Pode vir aqui, por favor. Ó, esse é seu. Tá? Muito obrigada. Não, só um gesto. Obrigada, viu? Peraí, gente, vamos ver, né, se é a Letícia, né? Letícia, seu nome? Vamos ver se é a Letícia. Letícia, fala pra mim o seu Instagram. A gente vai conferir, hein? Senão vamos ter que arrancar. Pode ser. É Letícia Jardim. Ó, ela já tá me seguindo e fez um post, gente. Então ela vai levar a florzinha embora. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada, viu? A gente, depois vocês não vão embora não pra gente tirar uma... Pode pôr, que a gente vai tirar uma fotinha, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O pessoal mais uma vez compartilhou. As meninas, né, que disponibilizaram o tempo dela, preparando, né, e também apresentando. Não levantem a hora que eu encerrar, porque eu vou tirar uma foto daqui de cima de todo mundo, tá bom? Gente, muito obrigada. Sigam a gente para ficar a par das próximas, tá bom? Obrigada, gente.